Hoje eu tô aqui com a psicóloga Lamir Maria de Carvalho, que ela é psicóloga, psicodramatista, especialista em dinâmica de grupo, com 34 anos de experiência em psicologia clínica. E ela veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão recorrente no mês de setembro. Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Então vamos lá. Doutora Lamir, como que você acha que deve ser tratado este tema suicídio? Vamos começar por aí. Eu acho que precisa ser falado sobre o suicídio, levantar as questões, que precisam ser observadas nas pessoas, que seja de nossos convívios mais próximos, familiares, porque elas dão sinais, a gente tem que estar atento para isso. Então é importante que a gente fale do suicídio. A única coisa que a gente tem que ter cuidado, principalmente os meios de comunicação, é que não cite o nome das pessoas e não falem da forma como o fato aconteceu, porque isso aí traz outras complicações. Entendi. Doutora Lamir, religião e fé tem relação com depressão? Porque muita gente fala que quem comete suicídio é falta de Deus, falta de fé, enfim. O que você tem a dizer sobre isso? Mito. Quer um exemplo? Se a gente pegar como exemplo o padre Fábio de Mello, é uma pessoa que tem muita fé, é um padre. E teve depressão, síndrome do pânico, ficou com dificuldade de realizar os shows dele, missa. Quer outro exemplo? Padre Marcelo Rossi. Então vamos entender uma coisa. Suicídio, depressão, ansiedade, gente, isso é um transtorno mental, não tem nada a ver com religião. Lamir, mas se a pessoa tiver mais fé, ela vai melhorar mais. Depende, se ela estiver tomando a medicação adequada, se ela estiver fazendo um acompanhamento psicoterápico, porque Deus permitiu que tivesse todas as espécies de médico, psicólogo, fono, fisioterapeuta, para cuidar de nós seres humanos. Então a gente não pode querer que Deus fique fazendo milagre a todo minuto e nos salvando de tudo. Nós temos que aprender a nos cuidar. Nós temos que ser responsáveis pela nossa vida. Se está com depressão, se está com muita ansiedade, se está com pensamentos suicidas, procure imediatamente um psiquiatra para que seja medicado com os remédios adequados a cada uma desses transtornos, para que possa começar o tratamento medicamentoso e buscar ajuda psicoterápica, porque se chega à causa desses problemas, fica mais fácil de tratar e conduzir isso de uma outra forma do que se ficar em casa chorando. A depressão deixa as pessoas isoladas dentro de casa, às vezes não sai nem do quarto, só chora, não come, às vezes não tem nem os cuidados básicos, de banho, pentear cabelo. Então, assim, é necessário um acompanhamento psicoterápico. Ok. Muitas pessoas dizem que não sabem como proceder. Então, vamos juntar aqui duas perguntas. Primeiro, onde que se busca ajuda? Qual é o primeiro passo? E o segundo é, quando você identifica que alguém está em sofrimento, o que fazer? Bom, quando a gente consegue identificar que aquela pessoa está em sofrimento, seja porque ela falou ou porque alguém muito próximo percebeu, a primeira coisa é tentar convencê-la a ir a um psiquiatra e, se preciso, marcar a consulta e levar a pessoa até o psiquiatra. Porque não dá para perder tempo, porque a gente não sabe qual vai ser o próximo passo que essa pessoa vai dar, o que ela pode fazer. Então é preciso que a gente faça uma prevenção. Então leve ela ao médico, o médico vai fazer o diagnóstico, vai ver o que se trata, vai dar medicação e aí busca psicoterapia. Você perguntou aonde pode procurar. Isso. Uma das coisas que pode procurar
é o CVV, né, que é para ligar para o 188, gratuito, né? E tem profissionais de saúde que também estão atendendo online, inclusive para casos de suicídio, depressão. Tem um grupo de apoio, mas são para as pessoas enlutadas, ou seja, pai e mãe que perdeu filhos, né, algum marido, irmão, né? Então, tem um grupo de apoio, eu tenho 2 grupos de apoio aqui para os enlutados, que a gente chama inclusive de pós-venção. Você tem a prevenção quando você cuida mais rápido. Você tem a pós-venção quando você encaminha essas pessoas enlutadas para um grupo de apoio. Então tem a Vitalera, é só procurar na internet. Eu peguei o dado que eu tinha, é a Vitalera, e um blog que chama Nomobrides. Nomobrides. E procurar psicólogo, psiquiatra e começar um tratamento para isso não se agravar, entendeu? Você falou sobre as pessoas enlutadas. Vamos tentar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que fazer, né? Quando, infelizmente, esse fato chega a acontecer, o que acontece com essa família? O que deve ser feito? Como é que fica depois de um fato desse? Situação devastadora, né? Porque se os pais não perceberam um sinal, mais chocados eles vão ficar, porque eles não podiam imaginar que aquilo ia acontecer. E a palavra é essa, é devastadora, né? Fica todo mundo mal. E o que pai e mãe faz, principalmente a mãe, né? A culpa é minha, porque eu não fiz isso, porque eu não fiz aquilo, porque eu tinha que ter feito aquilo. A culpa não é de ninguém. Isso foi uma decisão da pessoa que não estava suportando mais continuar com a vida dela. Então não vamos aqui ficar julgando ou seja a pessoa que tem feito suicídio, né, e de fato suicidou, como os pais, familiares, porque as pessoas não têm culpa. É uma decisão pessoal, que muitas vezes não é comunicado para ninguém, não é compartilhado com ninguém. As pessoas falam em segredo e quando o familiar chega em casa, encontra a pessoa não. Então, as pessoas enlutadas, né, esses familiares que perderam alguém por suicídio, precisam buscar ajuda, seja através de psicoterapia, seja através de grupos de apoio. Esses grupos de apoio estão na internet, se você acha um, você acha mais um monte. É importante o grupo de apoio porque ali estão pessoas que estão passando pelo mesmo problema que você está passando. A dor é a mesma, então até falar fica mais fácil, porque eu estou falando de uma dor que você também está sentindo, entendeu? Então há uma empatia dentro do grupo de apoio e um acolhe o outro. Tem muita afetividade, muita amorosidade, porque as pessoas que chegam pela primeira vez são acolhidas e estão fazendo inclusive reunião online, para não deixar as pessoas desamparadas. Entendi. Eu queria que você comentasse eu digo mito, porque as pessoas acabam falando isso rotineiramente, sobre a tentativa de suicídio como uma forma de chamar a atenção. Sim, a tentativa de suicídio é um pedido de socorro. Quando uma pessoa, seja rapaz, moça, homem, mulher, idoso, que tem muito suicídio na faixa dos idosos também, quando ela tenta, essa pessoa está no limite dela. Então, é um pedido de socorro. Se as pessoas conseguirem ver isso, se as pessoas não julgarem, não ficarem com preconceitos, dizendo que não pode fazer isso, porque tirar a vida só pode... Sabe? Isso não existe. A vida aqui é minha, eu sou responsável por ela, é livre-arbítrio. Se a minha escolha foi ruim, eu escolhi errado. Não é responsabilidade do outro.
Então, é preciso que a gente, antes de mais nada, não julgue, não tenha preconceito e não fale essas frases repetidas ao longo do tempo que não ajudam em absolutamente nada. Ao contrário, pior. É preciso que essa pessoa, ao se recuperar dessa tentativa de ajuda, seja levada a um psiquiatra para tomar uma medicação, procurar um psicoterapeuta. É sempre assim, o ritmo é esse. Ficar mais atenta, né, aos sinais que ela pode dar de novo, acolher mais, né, ser mais empático com aquela situação. Ao invés de julgar, acolhe o outro, seja empático, se coloque no lugar do outro. Uma forma da gente sentir o que o outro está sentindo é se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar de uma mãe que perdeu um filho, eu imediatamente tenho empatia total, porque podia ser minha filha. Então eu imagino o tamanho da dor daquela pessoa. Então é preciso que, antes de mais nada, a gente seja empático. Aquela pessoa que tentou suicídio está com um problema que ela não está conseguindo resolver sozinha, então ela precisa de ajuda. Ah, mas como é que eu vou ajudar? Converse mais com ela, ouça. Você não precisa falar nada, você só precisa dar corda para a pessoa falar, porque se ela conseguir botar isso para fora, você já vai saber o que está acontecendo, você vai ter outras informações que o silêncio não conta. Então, ouça. Quer ajudar? Doe seu tempo para o outro, doe o seu ouvido para o outro, que é disso que ele precisa. E falando em doar o tempo e o ouvido, o que você tem a dizer sobre esse momento? A gente está vivendo aí um período complicado, um período de isolamento, de distanciamento. O que a gente deve fazer? Quais são as suas orientações para que a gente não fique adoecido nesse momento? Mais do que já estamos, né? Porque esse isolamento social tem a geração do quarto, né? Que só fica enfiado normalmente dentro do quarto, e aparentemente isso não vai fazer diferença, porque ele está acostumado. Não, ele tinha escola, ele tinha academia, ele tem os amigos de jogar, de se reunirem para jogar, e agora não tem. Então eles agora estão literalmente isolados. E isso pode prejudicar a saúde mental. E às vezes não saem do quarto para não viverem conflitos maiores familiares. Sabe, violência doméstica. Que filho quer ver os pais brigando, ofendendo, fazendo violência psicológica? Porque todo mundo fala da violência física, mas esquecem da violência psicológica. A diferença é que a violência física deixa marcas que dá para você ir fazer um corpo de delito, denunciar e fazer corpo de delito. E a violência psicológica? As feridas são todas invisíveis. Você não vê nenhuma marca visível. Mas é tipo, você é burra, você não sabe fazer nada, tudo que você faz mal feito, nem cuidar do seu filho você não sabe. Isso tudo é violência psicológica. Porque você está desconfirmando o outro que está fazendo tudo para te agradar, e nada agrada aquela criatura machista, agressiva. Então é difícil, talvez isso seja uma das questões mais difíceis do isolamento social, que é a violência contra a mulher, os feminicídios. Mas assim, para geral, né, a gente precisa fazer um exercício físico, mesmo que seja dentro de casa, ou vai dar uma caminhada num horário que não vai ter um monte de gente na rua, num lugar mais isolado, com menos pessoas. Vai brincar com os filhos, ou vai jogar, os filhos são adolescentes, né? Tenta um jogo, tem uns jogos muito interessantes que são para essa faixa etária de adolescentes, para tentar se aproximar deles, é uma chance de se aproximar. E os filhos também de se aproximarem desses pais. Sentar, conversar com eles, trocar ideias. Os pais também têm um monte de coisa para ensinar.
Da mesma forma que esse filho tem para ensinar os pais. Pais e filhos precisam entender que é assim. Somente quando um filho nasce, nasce um pai, nasce uma mãe. Então, só somos pai e mãe porque nós temos um filho. Então, é preciso que essa criaturinha que nos criou, né, nos inventou, vamos dizer assim, tenha maior participação, entendeu? A gente possa estar mais próximo. O que mais? Conversar, dar boas risadas, né? Se puder fazer algumas brincadeiras, alguma coisa em comum dentro de casa, que possa resultar em gargalhadas, entendeu? Um pai que faz cosquinha até a criança rir, isso é uma forma. Dar afeto também é bom. E lembrar sempre que vai passar. Não importa o tempo que leve, mas vai passar. Estamos ansiosos, né, por esse momento. Doutora Lamir, deixa eu só, desculpe, eu esqueci de uma coisa importante. Se as pessoas começarem a apresentar excesso de ansiedade, irritabilidade ou muito triste, sem querer comer, médico, depois psicólogo. Entendi. A gente teve várias questões aqui, acabou que a gente conseguiu responder todas, mas eu queria que você desse seu recado como psicóloga, com uma experiência vasta nessa clínica de atender pessoas, acolher pessoas e ajudar pessoas. O que você tem a dizer nesse momento, assim, que o mês de setembro ele é um mês de campanha, mas é um momento a gente tem que saber que esse tema vai ser tratado durante todo o ano. Então, pensando nas pessoas, qual que é o seu recado? Se ama. Porque tudo isso que a gente falou que acontece é porque a pessoa não se ama, porque está com baixa autoestima, às vezes uma ansiedade muito grande, e isso leva a uma irritabilidade, e ela sai passando de rolo compressor em todo mundo que gosta dela, inclusive amigos. Então acaba, às vezes, nesse isolamento, perdendo amigos. Pessoas que não se cuidam, não têm cuidado nem com a higiene pessoal. Está em casa, isolado, não escova dente, não toma banho, não se ajeita dentro de casa, nem que seja para ir na padaria. Tem uma postagem na internet que eu achei ótima, a menina levando o lixo para fora, parecia que eu com uma festa. Falei, haja criatividade, é isso mesmo. E isso viralizou de uma tal forma que um monte de gente passou a postar, toda arrumada, botando lixo para fora. Porque era um momento que eu metia a cara do lado de fora. Então, graças a Deus, essa criatura postou isso, porque a gente riu muito, muita gente pôde fazer outras rirem porque também fizeram. Então, isso é muito bom. Mas, voltando aos cuidados pessoais, as pessoas não podem entender, seja porque está sozinho, ou está só com o marido, ou está só com o filho, que ela não precisa se cuidar. Os filhos, principalmente, vão olhar para aquele pai ou para aquela mãe que não está se cuidando e vão achar que é muito esquisito. E pior ainda se começar a repetir também, né? Então, assim, temos que ter clareza que é preciso que a gente se ame. Gente, olha, nós falamos há pouco de religião. Nós temos um mandamento que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Como é que você diz que você ama o próximo se você não se ama? Isso não é possível. Eu preciso me amar para poder amar o outro de verdade. Amar da boca para fora é diferente de amar de verdade. Então, eu preciso me amar, porque a qualidade do meu amor vai ser maior com as outras pessoas que me cercam. Eu vou melhorar minha autoestima. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso cuidar da minha cabeça, da minha sanidade mental. Então, o que eu gosto? Sei lá, quando eu estou cansada, eu quero ver série. Eu tenho um tempo que é para ler, seja estudar ou seja leituras, que seja no estilo que a pessoa gosta. Ela tem que ter uma diversidade de coisas, até porque ainda tem os trabalhos de casa, que aumentaram muito, né?
Ela vai passar a cozinhar. No dia seguinte ela vai passar a cozinhar. Aí pode ficar diferente, você cozinha, depois você passa, né, por lá. Mas assim, a nossa sanidade depende do nosso equilíbrio. E a gente tem que ter clareza que o Setembro Amarelo é para falar de suicídio, mas sob a ótica da valorização da vida. É fundamental que todos nós valorizemos nossa vida, cuidemos dela da melhor forma possível, cuidemos de nós mesmos, mas de quem está próximo ou quem está precisando de ajuda, doar o tempo para quem está muito sozinho, que você também esteja de isolamento, então para não comprometer a saúde física da pessoa, né, passar Covid para outro, então tenta escutar, tenta por telefone, o meio que você tiver. Se você perceber que aquela pessoa está se isolando, se a pessoa começa a falar coisas sem sentido, que isso pode acontecer, né? Então, a ver coisas, são alucinações, entendeu? Precisa de um acompanhamento psiquiátrico. Então, é preciso que a gente se cuide, é preciso que a gente se ame. Porque eu não posso desistir de mim nunca. Eu não devo me desistir do outro, que dirá de mim. Então eu não posso me deixar à deriva. Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ter resiliência. O que é resiliência? É aprender a se fortalecer com os tombos que a vida dá, com as dificuldades que a gente passa, com os problemas de saúde, financeiro, que isso a gente vai tirando uma lição que vai cada vez nos fortalecendo mais e cada vez a gente vai ficando mais resiliente. Então, a valorização da vida é o item mais importante de tudo isso. Porque se eu valorizar a vida, eu não vou tentar suicídio. Eu não vou entrar em depressão se eu me amo, se minha autoestima está bem. E minha autoestima é o reflexo do meu interior. Se eu não estiver bem comigo mesmo, como eu vou estar bem com o outro? Então eu acho fundamental que as pessoas se cuidem, se amem, se protejam. A pandemia não acabou ainda, vai demorar um tempo, mas nós vamos sobreviver a tudo isso porque nós estamos aprendendo a viver um dia de cada vez. E se for preciso, peça ajuda a quem quer que seja. Seja no CVV, que é um telefone totalmente sigiloso, né? Não tem problema nenhum ligar. Procure um amigo, procure um psicólogo, procure alguém que você possa dividir. Mas lembre-se, valorize a sua vida. Muito obrigada. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer, né? A gente está aqui falando de cuidados e você ter vindo até aqui para trazer um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento, foi muito bom. Os alunos aqui do Unicatedral, eles têm um NAP para pedir ajuda, a gente já sempre está repetindo. E quem não é do Unicatedral, você está atendendo, Lamir? Online. Atendimento online, pode procurar a doutora Lamir ou outro profissional, né? Mas assim, o importante é sempre pedir ajuda. E eu queria muito agradecer e dizer assim que esse bate-papo eu tenho certeza que vai florescer diante do que a gente está vivendo. E eu queria deixar um recado para vocês, né? Que essa entrevista, esse bate-papo foi parte do nosso projeto do Setembro Amarelo, que ainda não acabou, teremos aí outras ações, então fiquem ligados que no decorrer deste mês teremos várias surpresas, várias questões muito importantes. Então, muito obrigada, doutora Lamir. Pode ficar à vontade. Eu queria te agradecer pessoalmente pelo convite. Você sabe que foi assim, animador poder parar para estudar uma coisa específica, saber que vários jovens vão conseguir ouvir
sabe, deu um tchau, sabe? Eu gostei muito, muito, muito obrigada. Que bom, a gente está muito agradecida e a faculdade de portas abertas para você sempre. Tudo bem? Então, muito obrigada e até a próxima. Até.